Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ritos Rituais. Meu nome é Rodrigo Menezes, mestre maçom, filiado ao Grande Oriente do Paraná. E já faz um tempinho que a gente não faz vídeos, vocês estão de volta aqui no canal do YouTube do Ritos Rituais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos graus crípticos, do rito críptico. E vocês podem estar percebendo que nos últimos tempos a gente tem feito muito trabalho referente ao rito de York, referente aos graus crípticos, a maçonaria críptica, e aí fica a dúvida, por que eu estou direcionando tanto esse trabalho? Nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado para o muito ilustre Grande Conselho de Mestres Reais Seletos para a República Federativa do Brasil. Eu estou atualmente no cargo de grande principal condutor da obra. Esse corpo é jurisdicionado ao Grande Conselho Críptico Internacional, é o único corpo brasileiro com autonomia e autoridade para conceder os graus crípticos vinculado ao Grande Conselho Críptico Internacional. E por isso acaba que os estudos e o trabalho acabam se direcionando diretamente a essa parte do rito de York, né, que é composto de 3 corpos distintos, o grande capítulo, o grande conselho e a grande comendadoria. E hoje eu estou estou ocupando o cargo no grande conselho críptico, né? E por isso a gente faz muito trabalho, muito estudo, mas vinculado diretamente à maçonaria críptica, que tem uma origem de criação um pouco diferente do que se conhece, do que são os graus capitulares do rito de York, por exemplo. Mas a gente já falou o que é a maçonaria críptica. Existe um vídeo no canal sobre os graus do conselho, é uma entrevista feita com o irmão Leonardo Santana. Então, se tiver interesse, você acesse. Vou ver se eu consigo colocar o card aqui no YouTube. E aí você acessa diretamente esse vídeo também para já ter um entendimento do que são os graus crípticos. O que a gente vai falar hoje é sobre a criação dos graus crípticos, a criação do Grande Conselho Internacional e a criação dos conselhos locais e todo o panorama que gerou toda essa história, tá? Ao longo dos anos, após a criação do grau de mestre maçom e mestre escocês, e isso vai aparecer a partir de 1725, 1734, foram criados inúmeros graus maçônicos e um número muito grande deles foi inventado na França para atender uma demanda por mais luz sobre a história do Antigo Testamento. Muitos desses graus eles ficaram conhecidos como o rito de fulano de tal, com nome, que seria o próprio nome do autor desse sistema de graus. E não duraram mais do que a vida do próprio, que, sendo tomado por uma lenda particular na literatura atual, havia inventado um ritual para seu benefício pessoal ou para a divulgação de seu interesse pessoal. Aqui entra, por exemplo, os sistemas inventados por Cagliostro, né, que fazia uma série de modificações sobre os demais ritos, os sistemas mais adotados na França no momento. Alguns outros ritos, com um apelo menos passageiro, eles foram levados para os Estados Unidos na esteira do rito de perfeição. Vamos falar sobre essa história em uma outra oportunidade da divulgação do sistema de perfeição que gerou a criação do rito escocês antigo e aceito. E com o passar dos anos, alguns desses graus foram absorvidos por obediências soberanas, como, por exemplo, os 3 graus inseridos no rito escocês antigo e aceito, 2 nos graus maçônicos aliados e 4 no rito críptico. Caso algum maçom críptico esteja se perguntando para contradizer esse número, nesse momento da história, os 4 graus eram o muito excelente mestre, o mestre real, o mestre seleto e o super excelente mestre, partes da maçonaria críptica. A origem dos graus crípticos ela remonta a meados do século XVIII. O autor William James Hugan, em uma nota escrita antes de 1891, diz que, abre aspas, a maçonaria críptica tem sido trabalhada na Inglaterra mais ou menos regularmente desde cerca de 1760, de uma forma ou de outra, já que os graus são, em parte, quase aliados ao rito antigo e aceito. Esse é o nome do rito escocês antigo e aceito na Inglaterra. Tá? Posteriormente, esses graus parecem quase ter sido perdidos de vista, e o conhecimento do seu trabalho quase, se não totalmente, desapareceu, exceto na Escócia, sob a tutela do primeiro grande acampamento escocês. Ele também escreveu na loja de pesquisa de Leicester, onde, abre aspas, disse que os graus de mestre real e seleto foram introduzidos nos Estados Unidos da América por volta de 1761 e logo se tornaram populares naqueles países. A combinação era conhecida como rito críptico, no todo ou em parte sob a tutela do rito escocês antigo e aceito. É por esse motivo que a gente chama ele de rito críptico às vezes, tá? Em última análise, o Grande Conselho Geral Independente dos Estados Unidos foi formado em 1880, consolidando todas as organizações separadas nos vários estados americanos, a mesma entidade denominada hoje de Grande Conselho Geral de Maçons Crípticos Internacional, ou em inglês, The General Grand Council of Cryptic Masons International. E na América?
No livro O Rito de York da Franco-Maçonaria, o título original é The York Rite of Freemasonry, de Frederick Speidel, publicado nos Estados Unidos em 1989, existe um capítulo sobre o Grande Conselho de Mestres Reais Seletos, que cobre os graus e uma história de seu desenvolvimento. Embora seja dos Estados Unidos que adquirimos a maçonaria críptica como a conhecemos agora, ela veio para a América da França através das ilhas ocidentais, as ilhas do Caribe. Em 27 de agosto de 1761, o Stephen Morin, um maçom francês, foi nomeado inspetor-geral do Novo Mundo pelo Grande Consistório dos Príncipes do Segredo Real em Paris, o Rito de Perfeição. Ele navegou para as Índias Ocidentais em 1762 e nos anos seguintes conferiu os graus do rito a vários candidatos. Esses iniciados foram recebidos em um consistório de príncipes do Segredo Real e existe um registro de uma reunião em Kingston, na Jamaica, em janeiro de 1769, com o Morin presente. Durante esse período, Morin nomeou Henry Franklin como grande inspetor-geral adjunto e o autorizou a propagar o rito. Naquela época, o rito de perfeição consistia em 25 graus, além de um número de graus laterais, agregando um total de 53 graus. Olha só. Entre esses graus destacados estavam o mestre seleto dos 27, depois que ganhou o nome de mestre seleto, e mestre real. Esses graus não tinham conexão naquela época, eles não eram vinculados um com o outro. É importante frisar aqui que existia na época uma grande quantidade de sistemas maçônicos chamados de rito de perfeição, mas que eram compostos por um número próprio de graus, como é o caso do rito Bom Senhor, diferente dos 25 graus de Franklin. Embora não exista uma lista completa de inspetores gerais, Franklin parece ter nomeado Joseph Michael Hayes de Boston como inspetor-geral adjunto da América do Norte. No curso de suas várias viagens, Franklin abriu uma loja de perfeição em Albany, Nova York, em 1767, e Hayes organizou um conselho dos príncipes de Jerusalém e Charleston, Carolina do Sul, em 1788. Além disso, Hayes nominou Joseph Myers, inspetor-geral de Maryland, e uma loja de perfeição foi organizada em Baltimore. Essas lojas de perfeição estavam principalmente preocupadas em promulgar os 25 graus do rito de perfeição descrito por Franklin. Tá? É desse período que surge o manuscrito Franklin, que é o texto base que a gente usa hoje para estudo histórico do rito escocês. Os graus laterais ou destacados eram conferidos com pouca frequência por indivíduos que os conheciam. Abraham Jacobs havia recebido o rito de perfeição em Charleston, no estado da Carolina do Sul, e os graus adicionais na Jamaica antes de 1790. Existe até um certificado que atesta esse fato e menciona o mestre seleto dos 27. Jacobs conferiu o grau a vários candidatos na cidade de Nova York em 1804, entre os quais havia um tal de Thomas Lowndes. Em 1807, um outro senhor chamado Joseph Cernot tentou abrir um consistório dos 32 sem autorização regular. Durante o clamor resultante, Thomas Lowndes e outros retiraram o grau de mestre real dos graus laterais e formaram o Grande Conselho Colombo de Mestres Maçons Reais. Em 2 de setembro de 1810, isso é, já na briga entre Cernot e o grupo de Charleston, esse trecho faz parte da história do rito escocês antigo e aceito, que vamos ainda comentar em outro vídeo. Essa disputa entre jurisdição norte e sul, Cernot e o Grande Conselho, o Supremo Grande Conselho da região sul dos Estados Unidos. Como resultado disso, Thomas Lowndes foi reconhecido como fundador do primeiro conselho críptico do mundo, o Conselho Colombo, e mais tarde criou um conselho de mestres seletos em 8 de dezembro de 1821 e se declarou o Grande Conselho de Mestres Reais Seletos para o estado de Nova York, expedindo cartas patentes para novos conselhos até 1827. Philip Echo, de Baltimore, Maryland, recebeu o grau de mestre seleto na loja de perfeição local. Em 1816, ele conferiu esse grau a Jeremy Cross, um conferencista, escritor e escritor maçônico. Tem muito texto dele na internet, é Jeremy L. Cross, que estava visitando Baltimore. Cross passou a viajar pelos Estados Unidos, conferindo o grau de mestre seleto aos maçons do Arco Real e emitindo cartas patentes sem autoridade para conselhos de mestres seletos. Mais tarde, quando confrontado com o pedido para apresentar sua autoridade, Cross apresentou um documento supostamente vindo de Eckel, datado de 27 de maio de 1817. Há razões para acreditar que esse documento foi falsificado ou retrodatado. Em 1817, Cross garantiu 33 conselhos de mestres seletos em 9 estados americanos. Em 1818, Jeremy Cross recebeu o grau de mestre real de Thomas Lowndes, em Nova York, e dentro de um ano reuniu os graus e, posteriormente, garantiu
conselhos de mestres reais e seletos. É a primeira vez que começou a aparecer conselhos dos 2 graus. E por esse motivo, Jeremy Cross é reconhecido como o fundador da maçonaria críptica no mundo. A partir de 1818, os conselhos de mestres reais e seletos começaram a se organizar nos Estados Unidos, mas não sem incidentes. O Supremo Conselho Rito Escocês Antigo e Aceito foi formado a partir das lojas de perfeição na Carolina do Sul, em 1801, e considerou esses graus como graus laterais desse rito. O incidente com o Supremo Conselho do Norte, a partir de 1828, fez com que algumas organizações maçônicas se tornassem clandestinas nos estados do Norte, enquanto a Guerra Civil teve um efeito semelhante nos estados do Sul. Em 1858, o Grande Capítulo Geral votou pelo abandono dos direitos e controle desses graus a pedido do Albert Pike, que ainda não era o soberano grande comendador. O Supremo Conselho do Grau 33 da Jurisdição Sul, por decreto, renunciou a qualquer reivindicação aos graus crípticos só em 1870. A partir dessa data, grandes conselhos crípticos apareceram na Inglaterra, Escócia e posteriormente no resto do mundo. Mas e o que nos interessa? E aqui no Brasil? E aqui é a parte mal divulgada aqui em nosso solo. Tá? Sem entrar no mérito da fundação dos graus capitulares, o Rito de York, no Brasil, mas no ano de 2000, 14 maçons brasileiros participaram da segunda Assembleia Anual do Grande Conselho de Mestres Reais e Escolhidos de Portugal, onde receberam os graus crípticos. Um dia depois foi fundado o Conselho de Mestres Reais Escolhidos Luz do Atlântico Sul, primeira corporação da maçonaria críptica no Brasil. Em março de 2004, foi fundado o Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil, de jurisdição nacional. A nota de honra aqui fica para o irmão Carlos Leopoldo Foltz, quem efetivamente encabeçou todas as tratativas do rito críptico, e o resto da história podemos contar em outro vídeo, né? Como a história da maçonaria no Brasil ela sempre é cheia de nuances, idas e vindas, eu não teria como colocar isso tudo aqui, todo esse material, nesse vídeo pequeno que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Mas antes de terminar, já prevendo a chuva de comentário nesse sentido, eu queria deixar claro aqui que em nenhum momento eu comentei sobre regularidade e reconhecimento, em nenhuma parte do vídeo. O que foi narrado aqui foi um recorte da história para caber no nosso canal. São acontecimentos históricos que marcam o sistema no Brasil. Só isso. Então, um grande abraço para vocês. Não se esqueça de clicar no joinha, assinar o canal, acompanhem o site, comentem no vídeo, sejam educados, por favor. Comentem no site do YouTube também e a gente se vê na próxima. Tá bom, meus queridos? Até mais.